Você aprendeu algo novo sobre suas percepções? Concorda que censuramos muito de nossa vida cotidiana, que filtramos muitas coisas? Você se deu conta qual dos seus sentidos é o mais desenvolvido e o menos? Veja o que você ouve. O que será que o que você vê ou deixa de ver está dizendo para você? Ouve o que você vê. O que será que o que você ouve ou deixa de ouvir está mostrando para você? Sente o que você vê e ouve. O que será que o que você vê e ouve está despertando ou deixando de despertar em termos de sentimentos em você? Aprender a conhecer as suas sensitividades ajudará você a perceber melhor algumas sutilezas, como, por exemplo, a delicada voz das energias invisíveis. Como você dedicou um tempo para se observar nesses dias e praticou os exercícios sugeridos, já progrediu muito na libertação dos pensamentos a respeito da sua percepção no momento presente. E passa cada vez mais a vivenciar mais intensamente esses momentos. Passa a viver intensamente no agora. E a tendência é que você consiga acessar cada vez mais a sua fonte interior. A sabedoria interna nossa, ela flui por meio de intuições, insights, são percepções sutis. Precisará expandir mais e mais a nossa capacidade de observação para perceber com clareza a voz interior. Para isso, nós faremos 3 dias de uma observação mais intensa. Você pode escolher um período de manhã, um período no final do dia ou à noite, você escolhe. Continue fazendo as suas atividades normais, mantenha esse padrão, sem necessidade de alterar nenhuma de suas tarefas, apenas que desta vez ficando mais atento a tudo, vendo, ouvindo e sentindo além das aparências, e preferencialmente registrando em algum caderno, em algum arquivo, para depois concentrar tudo naquele caderninho que você nem sempre carrega com você no seu dia a dia. Depois você pode concentrar tudo num só, que em momento nenhum seja empecilho para você observar as experiências e anotar, caso tenha esquecido o seu caderninho. Até num guardanapo você pode fazer. Diariamente comece a agregar tudo o que você já está recebendo nos vídeos anteriores. Estar no momento presente, vendo, ouvindo e sentindo tudo e todos com outro olhar, outro ouvir, outro sentir. Tudo sutilmente, de maneira amorosa, sem se impor. Lembre-se que é uma percepção aguçada para você perceber a sua fonte interior. Então, de forma leve, agradável, sem se impor à sua volta, sempre analisando o momento, a situação, o instante. No primeiro dia, adicione a tudo isso agora o silêncio. Preste atenção a você, observando tudo e todos, como se fosse uma outra pessoa observando você, sem se analisar. E daí anota quais foram as sensações de se observar em silêncio, sem reagir com as pessoas. Aquele silêncio amoroso, sutil, de observar, consentir com a cabeça.
Quais foram as sensações de perceber que é possível ficar em silêncio fraterno? A que você foi convidado a ficar em silêncio? E em ficando em silêncio, a que você foi convidado? Você ficou também no silêncio interno ou ficou com o processo mental liderando um monte de pensamento? Como foi? Houve silêncio externo e interno? Como foi ficar entre um pensamento e outro? Sem pensar em absolutamente nada. Como foi? Segundo dia, percepção já mais aberta. Já estamos mais atentos, vendo, ouvindo e sentindo, já além do que a gente vê, ouve e sente. Mais atento a tudo, todos, apenas que de maneira sutil, leve, agradável. E vai registrando, vai registrando. Como está sendo ver além das aparências? Consegue perceber outros significados para as situações? Você ouve algumas intuições internas? Consegue sentir uma consciência que fica por trás da sua percepção diária? Deu-se conta de que as mudanças em sua vida têm um gosto? Se percebeu para que lado a brisa mais sutil sopra de cada lugar que você esteve hoje? Terceiro dia. Continue observando e percebendo tudo e todos de forma cada vez mais sutil, atenta. Comece sem comentar nada com ninguém, a intuir os próximos passos das pessoas, observando as pessoas sem comentar nada. Comece a intuir o que elas farão na sequência. Qual a disposição dos colegas antes de começarem a trabalhar? Consegue intuir o que estava por trás do que as pessoas falavam? Será que a pessoa está falando efetivamente o que ela quer falar? Apenas que lembre-se, é só observar, sem comentar. Conseguiu intuir o que tinha dentro de uma correspondência antes mesmo de abri-la? Intuiu quem estava ligando antes de atender o telefone? Quando as pessoas estavam se aproximando, conseguiu intuir o que e como elas falariam, com e para você? Conseguiu construir imagens do que as pessoas falavam e enquanto elas falavam? Conseguiu intuir em que direção o carro à sua frente ia entrar antes dele ligar a seta? Quais intuições vieram? Quantas intuições você acertou? Quantas intuições falharam? Consegue recordar as sensações que teve ao acertar e ao falhar nas intuições? Houve alguma semelhança entre elas? Teve alguma experiência que foi uma revelação? Você ficou encorajado com as percepções? Caso, no geral, segundo suas avaliações, você tenha deixado a desejar, por favor, fica tranquilo, nunca desista e nem se desanime. Lembre-se que quem mais pratica, mais grato fica. E você é uma pessoa com características únicas. E a intuição é uma faculdade que deve ser desenvolvida. Isso requer dedicação, persistência, determinação, muita
muita prática para aguçar os sentidos. Primeiro, os sentidos físicos: visual, auditivo, sinestésico. E depois aqueles sentidos que vão além do físico, que também a gente já ouviu falar como sexto sentido. Gradativamente você perceberá que algumas intuições chegarão cada vez mais claras e fortes do que outras. Tem uma dica importante da Kathleen: valorize cada uma delas. Valorize todas elas. Aos poucos você descobrirá que você é muito, muito mais do que jamais sonhou. E com o tempo você se dará conta de um sentido que lhe dará acesso a uma sabedoria transcendental, que dará acesso à sua fonte interior. E à medida que isso for acontecendo, você vai descobrindo uma sabedoria enorme em sua vida. Você terá novas compreensões dos desafios, novas compreensões e entendimentos do seu dia a dia. Você perceberá essas transformações acontecendo e se refletindo no seu dia a dia. Você passará a perceber a sua vida de um modo muito positivo. Passará a viver no momento presente, dando o melhor de si, em vez de ficar perdendo tempo com ressentimentos do passado ou preocupações do futuro. Com o tempo você perceberá que suas intuições transbordarão mais e mais à medida que seus conhecimentos, que são resultados de informações e experiências, se expandirem exponencialmente. Você vai alcançando um nível elevado de consciência e acessará níveis elevados de informações. Por hoje é isso. A gente continua falando no próximo vídeo. Gratidão por acompanhar a série. Curta, inscreva-se no canal e compartilha. E lembre-se, anote aí embaixo suas percepções, é importante. A gente vai interagindo e nós podemos aos poucos começar a conversar também por e-mail. Então, vamos intensificar as anotações. Compartilha comigo, ficarei muito feliz. Abraços para você, sucessos e tchau!